Agora chegamos a um ponto alto do nosso programa, querido telespectador. Vocês vão ver, prezados ouvintes, por que os judeus atacam tantos cristãos. Por que os judeus atacam tanto o Messias dos cristãos? Por que os judeus dizem que o Messias do cristão não é o verdadeiro Messias? E de fato, os judeus têm razão? Sim, os judeus têm razão. O Messias do cristão não existe como o Messias verdadeiro. Ele existiu como pessoa? Existiu. Ele era um homem que morreu numa cruz, que teve uma história com 6 festas do paganismo, Natal, Carnaval, Páscoa, São João e tudo mais. Existiu esta figura. E ele existiu de fato, de carne e osso? Existiu. Mas ele não era judeu. Ele veio de lá, de Babel. E ele passou durante milênios sendo cozinhado na cabeça das nações para que o mundo aceitasse o Messias de Roma e desprezasse o verdadeiro que viria em sua primeira vinda. E então os judeus atacam diretamente. Os judeus atacam diretamente os cristãos, falando contra o seu Messias, exatamente por causa do seu Novo Testamento, com a sua polissemia e com os seus erros. Vocês já sabem, prezados telespectadores, são 52 mil adulterações. Esta Bíblia Almeida, que suporta esta polissemia, esta guerra, essa loucura, exatamente veio do concílios. E um dos concílios que mais aprovou esta Bíblia foi o concílio de Niceia. O concílio de Niceia, o bispo Irineu, ele era altamente supersticioso, por isso que ele pegou quatro evangelhos. E vocês já viram que a palavra evangelho veio de um nome de um general que matava judeus. E eles então criaram uma Bíblia. Eles criaram os textos tendenciosos que convinham à nova religião que estava nascendo do Império a partir do ano 313 por Constantino. A queima, então, de todos os vestígios que pudesse apagar a veracidade dos originais foi então autorizado a partir do Concílio de Niceia. Mas essa prática já vinha desde a época de Diocleciano, quando no ano de 303 a 310, quando Diocleciano jogou Yehudi Natsiri, exatamente no Coliseu, matando muitos, jogando as feras, crucificando, tocando fogo em seus corpos e queimando os originais. O hebraico e o aramaico começou a ser queimado. Satanás estava trabalhando gradativamente para esconder vestígio dos originais da palavra do Eterno. E este trabalho foi desenvolvido para esconder as suas mentiras, que hoje está sendo exposta ao mundo, porque caiu a grande Babilônia. É esta a mensagem do Melahim de Apocalipse 14, versículo 8, quando diz: e eis que eu vi um Melahim voando pelo meio do céu, tendo uma boas novas eterna, as Becerotes eterna, a pregar a todas as nações, tribo, línguas e povos, dizendo: caiu a grande Babilônia. Chegou a época, prezado telespectador, de abrir o jogo para a humanidade. Chega de mentira! Chega de tanto engano! Chega de tantas pessoas manipuladas nas igrejas pelos seus pastores, a fim de tirá-los dinheiro e vantagem de indivíduos que lhe deixam morrer na rua da amargura da mentira, número 6. E vocês estão prontos para ouvir os textos polissêmicos, os textos introduzidos mentirosos pelos padres e pelos pastores? Muito bem, prezados telespectadores, nós queremos então dizer para vocês que no ano 340, Constantino, para apagar qualquer vestígio dos originais da Bíblia, Constantino então manda destruir tudo que é aramaico e hebraico. O objetivo é apagar o seu crime de manter o mundo
isolado no conhecimento verdadeiro e saber quem é, de fato, o verdadeiro Messias de Israel. Para isto, os judeus mostram as mentiras que Roma colocou dentro da Bíblia. Vamos pegar algumas delas. Vamos mostrar aqui algumas destas mentiras polissêmicas que foi introduzida nas Escrituras. Por exemplo, nós temos aqui um texto muito antigo, em Atos 9, 33 a 34. Neste texto, um homem chamado de Anéias é curado. Verifique, ora, Anéias, ele vem da raiz do aramaico. A raiz é a palavra aná, que quer dizer aflito ou afligido. Quando Quefas estava ali no templo, entrando na porta do templo, ele fala com aquele homem. Ele não diz o nome Anéias, porém diz homem aflito. Ele queria dizer exatamente a palavra Anéias, que ele estava dizendo aflito, homem aflito. Yeshua te cura, Yeshua te dá saúde. Todavia, Anéias não era um nome, mas uma expressão. E os tradutores da Bíblia colocaram a palavra Anéias como nome. Você começa a sentir aí o que é uma polissemia? Estes erros começaram a entrar. O Eterno mostrou com estes erros, mostra com estes erros a mentira chamada Bíblia Romana, produzida exatamente a partir do Papa Dámaso. Quando o Papa Dámaso não suportava mais as escrituras latinas, que ainda havia vestígio de verdades vinda do aramaico e hebraico, pediu ao bispo Jerônimo que ele fizesse uma nova tradução da Bíblia. E o próprio Jerônimo confessa no seu livro, está aí na editora Paulus, o livro publicado pela editora Paulus, na página 44, lá está escrito. Ele diz com clareza: tu me pedes, Dámaso, o que eu não quero fazer, porque no outro dia, ao tomar conhecimento desta Bíblia, as pessoas me chamarão de falsário. Eu que mudei a Bíblia e eu que falsifiquei, vão me chamar de falsário. As palavras foram claras, exatamente do bispo Jerônimo. Está lá na sua carta que ele escreve sobre isso. E esta Bíblia, cheia de erros, de 52 mil adulterações. Esta Bíblia é que está na mão do evangélico, é que o evangélico usa todos os dias. Esta Bíblia que está na mão do padre. Esta Bíblia que está constantemente na mão dos seres humanos, que eles têm como autêntica versão das Sagradas Escrituras. É incrível. E agora vamos partir para a segunda prova polissêmica. Vamos para outros erros, outras adulterações. Uma outra prova de que esse Novo Testamento, que eles dizem que é Novo Testamento, mas nada de Novo Testamento, era simplesmente a Brit Hadashah, veio do hebraico e do aramaico, é que alguns textos gregos possuem erros teológicos sérios, que resulta na tradução errada. Exatamente, escritores que não entendiam a língua traduziram os textos que davam outro sentido.